capítulo de número 24 e o versículo de número 32. Eu vou precisar, como são 2 domingos, eu vou precisar de pelo menos uns 4 bons de Bíblia. Pode ficar com o celular ligado, ou o celular que tem a Bíblia, né, no jeito, ou você que é rápido para achar livro na Bíblia. Eu vou falar alguns livros aqui, e eu queria a participação da igreja para a gente trabalhar o tema que nós vamos abordar de hoje até domingo que vem. Que o tema é, pode colocar, viu, por favor, Gildson? O tema é Israel, o relógio profético de Deus. Então eu preciso da sua atenção e da sua inteligência. Porque nós vamos colar alguns fatos históricos com fatos bíblicos. Nós vamos perceber que por mais que a história vai contar alguma coisa, nós vamos achar o parâmetro bíblico de sustentação para aquilo que está acontecendo ou que já aconteceu no contexto histórico. E para isso, então, eu preciso da sua atenção, da sua concentração, da sua inteligência. Se você for anotar, pode anotar tranquilo. Se for riscar a Bíblia, pode riscar na Bíblia. Mas nós vamos trabalhar junto esse tema sobre Israel, o relógio profético de Deus. Deixa eu testar aqui. Vamos testar, ver se vai dar certo. Não sei se vai dar certo de estender. Aí, isso. Deixa eu testar aqui, Gildes. Tira o mouse daí, arrasta ele, isso. Agora, comigo. Isso. Comigo. Vamos testar assim mesmo, ao vivo desse jeito. Arrasta esse mouse para cá, tira ele daí. Isso. Qualquer coisa você vai passando aí então. Deu certo no meio de semana. Era para dar certo hoje. Vamos ver. Mateus capítulo 24, versículo 32. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 24 e o versículo de número 32. Enquanto a gente não faz a leitura, nós vamos fazer aqui um pano de fundo. E esse pano de fundo é uma introdução da mensagem para você entender, para a gente entender o que vai acontecer lá na frente. Acho que agora deu, Gildes. Deixa eu testar aqui. Isso, garoto. O almoço é por minha conta. Pronto. Deixa aí. Voltar no primeiro. Aqui, deixa aí. Então vamos lá. Mateus capítulo. Não precisa nem colocar a Bíblia não, viu, Gildes? Eu vou trabalhar com a igreja. Mateus capítulo 24, versículo 32. Nós vamos entrar no contexto histórico primeiro. Alguém já achou na Bíblia Sagrada? Mateus capítulo 24, versículo 32. Glória a Deus. Alguém pode ler? Mateus 24, 32. O verão, isso aí. Vamos ler de novo, sem fachada e sem cortina, para todo mundo ouvir, para quem tem em casa também. Lê de novo, irmão Gil, por favor. No microfone. Isso. Roger, você me ajuda com o microfone? Se alguém for ler a Bíblia, levanta a mão, o Roger já leva o microfone, porque tem gente em casa que vai participar com a gente também. Pode ler de novo, irmão Gil, por favor. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Amém. Aprendei, pois, com a parábola da figueira, quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem as folhas, sabei que o verão está próximo. Amém. Fecha os teus olhos, sentado do jeito que você está. Te damos graças, Senhor, nessa manhã. Obrigado por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer clareamento, discernimento da palavra liberada nesse altar, que venha alcançar o coração daqueles que precisam entender, ó Pai, o poder que tem a palavra. Fala conosco, abra o nosso entendimento, e que as dúvidas e achismos, ó Pai, sejam sanadas pelo poder da sua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero fazer menção aqui de um casal de amigos, o Rivelino e a Sinara. Levanta a mão, por favor, Rivelino e Sinara. Você pode aplaudir Jesus pela vida desse casal.
A Sinara, se eu não souber aqui, depois do culto você pergunta para a Sinara. Ela vem da família de judeus. E quando eu convidei o Rivelino, eles, para vir hoje, que a gente ia falar sobre Israel, ele falou, vamos estar aí. E eu falei, se eu não souber, peço ajuda aos universitários aqui, viu? Fala com a Sinara depois. Tive o prazer de estar com os pais dela, ali um pouco tempo com eles juntos. Família amada, povo abençoado. Obrigado, Rivelino, obrigado, Sinara. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Vamos lá. Queridos, onde tudo começa? No contexto bíblico, começa no livro do Gênesis, capítulo 16, e no versículo de número 2, quando a Bíblia diz, olha o que a Bíblia vai dizer. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me impediu de ter filhos, toma, pois, a minha serva, Gênesis 16, 2, assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão uniu ao conselho de Sarai. Esse momento aqui, Abraão, ele precisa da sequência na geração dele, e a mulher dele não pode gerar filhos. Quem é a mulher dele? Sara. Sara vai ter uma ideia maluca, uma ideia estranha, que vai liberar Abraão de deitar com a outra mulher chamada Agar. Do nascimento de Agar vai vir um menino, e o nome desse menino é Ismael. O filho da promessa de Abraão e de Isaac, de Abraão e de Sara, viria anos depois. O nome dele é Isaque. Então Abraão, ele vai ser pai de 2 filhos, de Ismael e de Isaque. Ismael foi o filho feito com ajuda humana. Isaque foi o filho da promessa. Ismael foi o filho de Abraão com Agar. Isaque foi o filho de Abraão, de Abraão com Sara. Ismael nasce, Ismael cresce. Agora chega um momento que Sara não aguenta mais nem olhar para a cara de Agar com Ismael. E ela fala para Abraão, põe para fora essa serva. Abraão dá para ela um odre de água, um cesto de pães, e manda ela embora para o deserto de Berseba. E ela vai andando. Conforme ela vai andando, chega em um momento do trajeto dentro do deserto, ou no meio do deserto, melhor, que ele vai ter sede, ele vai ter fome, porque acabou a água, acabou o pão. E é nesse momento que Deus envia um anjo, e esse anjo vem falando com Agar, que é a mãe de Ismael. E o anjo vem falando com Agar sobre o que Deus ia fazer com Ismael, que é filho também de Abraão, mas com Agar. E aí, olha o que Deus fala para Ismael. Gênesis capítulo 16, versículo 12. Gênesis capítulo 16, versículo 12. Olha o que Deus fala para Agar com Ismael. E ele será como jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. Isso foi Deus falando para Agar. Isso aqui foi no Gênesis. Agora, o que isso vai acontecer para hoje? Mais de 2000 anos depois. Ismael cresce. E a linhagem de Ismael, ela vai para os árabes. Isaque cresce. E a linhagem de Isaque vai para os judeus. Olha o que Deus está falando há mais de 2000 anos atrás. E todos serão contra ele, como um jumento selvagem. Eles vão morar um de frente para o outro. E então essa guerra que nós temos hoje entre Israel, Palestina, faixa de Gaza, um solta o míssil, o outro solta. Não foi porque a ONU errou na resolução. Não foi porque, não, isso aqui já começou lá no livro do Gênesis, quando uma mulher tentou ajudar Deus. Você pode dizer para alguém assim, fala assim, ó, não tente ajudar Deus. Diga para alguém, não tente ajudar Deus. Olha para mim, por quê? Toda vez que você tenta ajudar Deus, você vai criar um problema lá na frente que não precisava daquele problema. Os tempos passam, as tuas linhagens, elas crescem, as gerações passam, e nós chegamos hoje no ano de 2025, e cá estamos nós.
Então nós temos uma linhagem que é o povo de Israel e uma linhagem do povo árabe que veio de Ismael. Agora, vamos tentar. Agora eu entro na questão do pano de fundo. Eu preciso da sua inteligência e do seu entendimento. Nós temos aqui a bandeira de Israel, e essa bandeira são 2 triângulos sobrepostos um sobre o outro. Não é à toa esse triângulo sobreposto um sobre o outro. As 3 pontas superiores do triângulo de cima fala da fé judaica, fala daquilo que é importante, os 3 superiores, dos 3 pilares da fé judaica. Quais são os 3 pilares? Deus, homem e o povo. As 3 pontas inferiores falam dos 3 períodos da história judaica. Quais são os 3 períodos da história judaica? Criação, revelação e redenção. Então, tudo tem um porquê, nada é por acaso. O desenho, as cores, tudo há um simbolismo bíblico e histórico para o cristianismo, para o judaísmo. Israel hoje é uma nação pequena. Para você ter noção, o estado de Goiás, que é o meu estado, de onde eu vim, é 16 vezes maior que o estado de Israel. Israel tem 20.700 quilômetros quadrados no todo. Israel de norte a sul tem 450 quilômetros. Um caça F-16 sobrevoa toda a nação de Israel em apenas 4 minutos. Tão pequena que é essa nação. Essa nação de Israel, ela faz limite com outras nações, com o Líbano, com o Egito, com a Síria, com a Jordânia e ainda os territórios palestinos, que é a Cisjordânia e também a faixa de Gaza, a tão famosa faixa de Gaza. A capital de Israel é Tel Aviv, para a ONU, onde fica o setor das embaixadas, mas para os judeus é Jerusalém. Israel, a moeda de Israel é chamado de um novo shekel, o novo shekel. Israel tem um protetor. Quem é o protetor de Israel? Um anjo. Um anjo fica 24 horas vigiando Israel. O nome desse anjo é Miguel. Miguel é o anjo protetor de Israel. Se você vê alguém falando, o anjo Miguel veio aqui não, ele nunca vai vir, ele não vai sair de Israel para vir aqui. Pode ter vindo outro anjo, menos Miguel. Miguel é o anjo que protege Israel, é o defensor de Israel. Algumas curiosidades, não está aí, né, Gildes? Vamos ver, agora foi. Algumas curiosidades sobre Israel. Israel tem uma curiosidade dentro de Israel, e tem uma perto de nós aqui, é chamado de kosher. Kosher é um conjunto de leis alimentares dentro do costume judaico, dentro do judaísmo, que são pessoas que não comem carne de porco e nem carne com queijo. É tão verdade, se você pegar Risboro indo para Powerline, do lado direito, depois, do lado direito tem um restaurante, tem bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel, tem uma placa ali, você vai ver uma palavra kosher. O que é aquela palavra? Porque os restaurantes já falam que se alguém for visitar aquele restaurante, for comer naquele restaurante, que tenha comida apropriada para essa comunidade, ou para esse grupo de pessoas que faz parte desse costume de leis dentro do judaísmo. Outra curiosidade dentro de Israel é o final de semana. Sexta-feira, às 6 horas da tarde, para tudo. Até sábado, 6 horas da tarde do sábado. Nem elevador trabalha naquele dia. É o feriado, é como se fosse o domingo. Então, é a questão do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia. Uma outra curiosidade dentro da nação de Israel. Dificilmente você vai ver cachorro na rua. Os cachorros na rua você não vai ver. Você vai ver muito pombo, você vai ver muito gato, mas cachorro na rua dificilmente você vai ver. Uma outra curiosidade é na independência de Israel. Uma semana antes da independência de Israel, todo Israel para por 1 minuto. Uma sirene é tocada e toda a nação para. E durante 1 minuto eles fazem um memorial uma semana antes, pelas pessoas que foram vítimas do nazismo e vítimas dos campos de concentração. Uma semana depois do feriado nacional de Israel,
acontece o mesmo memorial. Tudo para quando a sirene é tocada. E por um minuto, eles agora vão fazer um memorial pelas vítimas que morreram nas guerras e foram vítimas de terrorismo. Tudo para. Há sempre um simbolismo dentro dessa nação. E aí a gente começa a entrar dentro do conceito bíblico e histórico. Vamos lá, vai dar certo. Gilson, por favor, arranque esse mouse aqui, isso, tire ele daqui, isso. Vamos lá. O contexto bíblico histórico. Você consegue passar aí, Gilson? Isso, por favor, deixa nessa. Por que algumas nações têm um ódio sobre Israel? Agora eu preciso de Bíblia. Quem está com Bíblia? Zacarias capítulo 12, versículo 2. Tem que ser rápido, tem que ser na agulha. Zacarias capítulo 12, versículo 2. O profeta Zacarias já havia profetizado há mais de 2000 anos atrás sobre a revolta das nações vizinhas sobre a nação de Israel. Quem achou, levanta a mão. O Roger vai levar o microfone para você rapidinho. Aqui, Roger, por favor, a irmã Kelly. Zacarias capítulo 12, versículo 2. Vou fazer de Jerusalém uma taça que embriagará todas as nações que estão à sua volta, incluindo Judá, quando a cidade de Jerusalém for cercada. Pode continuar. E acontecerá? Nessa altura farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Pedra pesada, isso pode continuar. Todos os que tentarem movê-la serão feridos, e todas as nações se unirão contra ela. Obrigado, Kelly. Isso aqui começou a acontecer principalmente em 1948, com o renascimento de Israel. Para você ter noção, 1/3 de tudo que foi deliberado nas Nações Unidas é contra Israel. 1/3 de tudo que foi feito de 1948 para cá vem de peso contrário para Israel. Israel é essa nação que tem apenas 1/1000 da população mundial. Há um peso contra. Pode passar mais um, Gildes? Há um peso contra a nação de Israel, no sentido político, sobre o ódio das nações. Agora, por que Israel tem os melhores soldados e militares do mundo? Por ser uma nação pequena, eles têm os melhores armamentos, serviço secreto. Não tem o contingente como a Rússia tem, como os Estados Unidos tem, mas estratégia militar não tem para ninguém. Quem falou isso? Na Bíblia, Zacarias capítulo 12, versículo 6. Quem pode ler? Levanta a mão, por favor, que vai levar o microfone, para quem for ler. Gente, tem gente de Bíblia aqui não, gente? Vamos lá, tem que ser rapidinho. Gente, capítulo 12, versículo 6. Naquele dia, porém, os governadores de Judá... Aumenta o microfone do pastor Gledes para mim, por favor, quem está com o som, isso. Oi. Isso. Naquele dia, porém, os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre gavelas, e à direita e à esquerda, consumirão todos os povos em redor. Continuar? Pode continuar. E Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. A profecia do profeta Zacarias já foi direcionada sobre o poder bélico que teria dentro de Jerusalém através daqueles que iam defender Jerusalém. Vou falar uma coisa para nós vamos ver no decorrer. Bobeira de quem tentar contra Israel no sentido militar. Bobeira. Ali já tem uma batalha vencida sobre o povo de Israel que alcança nós aqui hoje como igreja. Se você olhar desde as profecias para cá, tirando alguns desde, vou colocar 1948 para cá, Israel tem vencido todas as batalhas e às vezes muito em desvantagem contra o seu opositor. Pode passar, Gilson, mais uma. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 2, Mateus 24, 2, quem puder achar já, Mateus 24, 2. Jesus disse em Mateus 24, 2, que não ficaria pedra sobre pedra, não ficaria pedra sobre pedra. O que Jesus queria dizer com isso, sobre não ficar pedra sobre pedra? Quem achou pode ler, por favor. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Muito bom.
Quando que isso aconteceu à luz da história? O ano 70 depois de Cristo. Os exércitos romanos veio liderado por um homem chamado Tito. Tito entrou dentro de Jerusalém, derrubou o templo construído por Herodes, arrebentou toda a estrutura que foi feita na época e cumpriu a profecia de Jesus ali, que não ficaria pedra sobre pedra. Naquela ocasião, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. E os que ficaram em vida foram espalhados pelas nações, por várias nações no mundo todo, como Jesus já havia predito em Mateus capítulo 24, versículo 32. Mais um, Gilson. O antissemitismo. Os profetas também já tinham falado sobre o antissemitismo. Deuteronômio, quem puder, Deuteronômio capítulo 28, versículo 37. Deuteronômio capítulo 28, versículo 37. Quem achou? Gil, pode ler. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar 2 bons de Bíblia e fica comigo aqui sentado, pode ser? Então vamos lá, vai lá, Maiara, isso. E serás por pasmo, por ditado e por fábula, entre todos os povos a que o Senhor te levará. Olha aí, olha essa versão bíblica que é diferente. Lê de novo, por favor. E serás por pasmo, por ditado e por fábula, entre todos os povos a que o Senhor te levará. Deuteronômio 28, 37. A minha versão está assim, ó. E serás motivo de horror, objeto de zombaria e de risos entre todas as nações. Mesma coisa da Maiara, só mudou a linguagem. Quando foi que isso aconteceu? Irmão, isso aqui há mais de 2000 anos atrás. Então, quando você vê alguém falando contra Israel, que odeia, triste, muito triste, mas já tinha profetizado à luz da Bíblia há mais de 2000 anos atrás sobre isso. Mais um, Gilson. Jerusalém, ela foi uma cidade totalmente disputada. Disputada como? Por quem e quando? Jerusalém foi disputada pelos primeiro os babilônios dominaram Jerusalém. Depois os medo-persa vieram e dominaram Jerusalém. Depois Alexandre o Grande tomou a Palestina para os gregos no ano 300 a.C. Depois foram os egípcios, depois os assírios, depois os romanos. Olha o tanto de gente. Depois os romanos. Passou alguns anos, vieram os invasores islâmicos. Eles tentaram também, mas eles foram depostos nas cruzadas, que vai vir depois. Eles foram depostos. Mais tarde, os mamelucos do Egito, eles tomaram Jerusalém. Depois dos mamelucos vieram os turcos otomanos. E os turcos otomanos tomaram Jerusalém e ficaram pelo poder dela de 4 séculos. E ali estavam sempre os judeus sofrendo sobre esse peso nas mãos desses opressores. Próximo, Gilson. Depois desses fatos vieram a famosa, as grandes cruzadas católicas. Há quem diga que as grandes cruzadas libertaram a Terra Santa para os judeus. Não teve isso não, gente. As grandes cruzadas católicas, na verdade, massacraram os judeus e tomaram a terra para a Igreja Católica. O Papa Urbano II, na época, o Papa Urbano II, ele incitou tanto o povo, e ele dizia assim: nós precisamos dominar os judeus, e ele usava essa palavra, essa raça malvada, e sujeitar o povo do seu santo domínio. Passado, na sequência dessas falas do Papa Urbano II, o líder dessa cruzada era um homem malvado, cruel. O nome dele era Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon, ele entrou dentro da cidade, ele tomou a cidade de Davi, e os judeus estão caminhando para dentro da sinagoga. E eles foram empurrando, esperando. Quando os judeus entraram dentro da sinagoga, atearam fogo na sinagoga, matando todos os judeus, destruindo a sinagoga. E o pior não foi isso. O pior é que os papas que vieram depois, a linguagem deles é que tratavam os judeus como leprosos e sem qualquer direito. E quem foram os papas? O Papa Pio VII, o Papa Leão XII, o Papa Pio VIII e o Papa Gregório XVI. Todos eles com a mesma fala contra o povo de Israel. Passado mais um, Gilson. Passado mais um tempo, em 1939 até 1945, veio o horrendo, o triste cenário do Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus perderam a vida no Holocausto.
um dos ajudantes de Adolf Hitler. O nome dele é Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, ele disse que o Holocausto foi uma das piores festas de crimes da humanidade. Adolf Eichmann, ele disse que foi a maior dança funesta da humanidade. Tão horrenda que foi as mortes dos judeus durante esse cenário de 1939 até 1945. Mais um, Gildes. Em 1945 até 1948, houve um grande bloqueio naval inglês, onde não podia passar os navios, e de uma certa feita, por um milagre de Deus, eu acredito, conseguiram contrabandear 10 navios sucateados, 10 navios arrebentados, mas conseguiram levar 10 navios com 70 mil sobreviventes do Holocausto para dentro da Terra Santa, passando por esse bloqueio naval inglês. Mais um, Gilson. Aí veio 1947. Em 1947, as Nações Unidas, eles adotaram uma resolução, Resolução 181, a Resolução PPP, Partilha do Plano da Palestina. E nessa resolução, eles vão decidir sobre a divisão dos territórios para o povo de Israel e para a Palestina. E ali começa uma grande briga, porque o mundo árabe, eles nunca aceitaram a Israel como um território internacional. Eles reconhecem Israel como uma comunidade judaica, apenas um povinho, uma expressão pejorativa. É tão verdade que os mapas árabes não têm o desenho de Israel nos mapas árabes, porque eles não acreditam. Mas em 1948, olha que loucura, quando Israel declarou sua independência, ela foi imediatamente invadida por 6 nações árabes. Eles entraram dentro de Israel a fim de destruir Israel, de arrebentar Israel. E aí entrou o capítulo que você leu no início, Gênesis 16, 12. Que ele será como um jumento, mas Deus vai proteger, não vai deixar da guerra. Eles entraram e mais uma vez Israel venceu a batalha, mesmo com contingente menor. Mais um, Gilson, por favor. E aí começou a grande guerra. Os radicais islâmicos, eles têm como dever religioso o extermínio dos judeus. Tem até festa para os radicais islâmicos quando eles matam alguns cidadãos judeus, alguém de Israel. O fundamentalista islâmico tem como base o próprio Maomé. Ele disse, olha o que Maomé disse: a última hora não virá antes que os muçulmanos lutem contra os judeus e os matem. Aí você pergunta, pastor, por que a imprensa não diz isso? Por que a imprensa não vai em cima disso? Por que a imprensa não pega pesado contra isso? Porque estão sendo políticos, estão sendo defensores em partes até do islamismo. A grande verdade que, se você olhar uma das palavras dentro do Alcorão, o Alcorão é o livro sagrado para os muçulmanos, e dentro do Alcorão tem uma frase escrita assim, ó: não tomeis por confidentes amigos os judeus e os cristãos, matai os idólatras onde quer que acheis. Está dentro do Alcorão, isso que eu acabei de ler. O ministro da Educação da Síria, ele escreveu a seguinte frase: o ódio como doutrinamos os nossos filhos desde o parto é sagrado. Um livro de educação egípcia declara a seguinte palavra: Israel não viverá se os árabes forem firmes no seu ódio. Um livro de pré-adolescência dos árabes diz o seguinte: os árabes não desistem de trabalhar em prol do extermínio de Israel. Você percebe que existe desde o nascimento da criança. Os pais já incitam o ódio nas crianças contra Israel. Não tem como, pastor, se mudar a geração, é conceito até bíblico. Já nasce os pais odiando, passando para os filhos sobre Israel. Então, aí passa o tempo, vem o ano de 1973. Eu estou no pano de fundo, vamos chegar na mensagem já. Chega 1973, a guerra de Yom Kippur.
A guerra de Yom Kippur foi quando milhares de tanques vindo do Egito, atravessando o deserto, descendo as colinas do Golã, atravessando o Monte Sinai, eles entram dentro de Israel e aproveitaram que naquela ocasião tinha um feriado dentro de Israel e as tropas estavam paralisadas, estavam curtindo o feriado e aquelas nações que vieram, eles vieram com 1,2 milhão de soldados. 1,2 milhão de soldados contra 300 mil soldados de Israel. O tempo que Israel precisava para mobilizar as tropas, para guerrear contra aquelas nações, levaria 3 dias. Não dava tempo. Eles teve que guerrear do jeito deles. Mais uma vez, houve grandes baixas dentro de Israel, mas mais uma vez a mão de Deus estava com eles. 300 mil contra 1,2 milhão de soldados. Israel venceu a batalha novamente, cumprindo a palavra de Zacarias, como ardente, como fogo no meio de um povo. E olha que interessante, quando Israel vence essa batalha de Yom Kippur, 61 nações rompem diplomaticamente com Israel, porque Israel se defendeu de uma batalha. Olha que loucura, se defendeu da batalha, de uma guerra, e ainda 61 nações acabou de quebrar os laços diplomáticos por conta disso. O ano de 1972, aconteceu as Olimpíadas de Munique. E naquela ocasião, a OLP, que era uma organização terrorista, liderada por um homem chamado Yasser Arafat, eles entram dentro do complexo de atletas na Alemanha, em Munique. Eles matam 11 atletas israelenses. Quando eles matam 11 atletas israelenses, 2 anos depois, Yasser Arafat, ele entra na ONU e ele é recebido como herói dentro da ONU. Mesmo ele usando o discurso clamando pelo fim da nação de Israel. Naquela ocasião, o secretário-geral da ONU era Boutros Ghali. Boutros Ghali vai falar uma das piores declarações para a humanidade como secretário de um órgão muito importante como a ONU, e ele vai dizer o seguinte: os judeus devem abrir mão da condição de Estado de Israel e ser apenas uma comunidade no mundo árabe. Você percebe que existe uma luta política, que existe uma luta religiosa. E aí a gente sai do contexto histórico, saindo já do contexto histórico, olha como Deus trabalha em favor de Israel. De cada 3 cientistas que nós temos, um é judeu. Dos 200, os judeus sozinhos já ganharam mais de 200 prêmios Nobel. Todas as nações árabes juntas ganharam 7 prêmios Nobel. 7, todas as nações. Só Israel já ganhou mais de 200 prêmios Nobel até o ano de 2024. A Bíblia Sagrada fala 30% sobre a vinda do Messias. Mais de 318 vezes você vai achar no Novo Testamento a palavra arrebatamento. Arrebatamento significa ruptura, retirar com força, tirar de aqui e levar para lá, ou tirar de um lugar e levar para o outro. Aí entra o texto que nós lemos, um dos textos que nós lemos. Eu queria a ajuda de alguém. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mas unicamente Meu. o meu. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Não tem anjo, não tem homem, não tem pastor, ninguém sabe. Está na Bíblia, nós acabamos de ouvir. Alguns homens ao longo da história tentaram datar a vinda de Jesus e todos erraram. Martim Lutero disse que Jesus voltaria em 1556, errou. Isaac Newton, pai da ciência moderna, ele disse que Jesus voltaria em 1715, errou. Guilherme Miller disse que Jesus voltaria em 1843, errou de novo. Charles Taylor disse que Jesus voltaria em 1976, errou de novo. E aí a gente entra no contexto histórico de Mateus capítulo 24, verso 32, que nós lemos no início, sobre a parábola da figueira. E o que é a parábola da figueira? Israel é o símbolo da figueira.
e a figueira é o símbolo de Israel. Bíblia, me ajuda. Oséias capítulo 9, versículo 10. Oséias capítulo 9, versículo 10. Israel é o símbolo da figueira, e a figueira é o símbolo de Israel. Vamos de Bíblia? Oséias capítulo 9, versículo 10. Quem achou? Irmã Gil, pode ler. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Oséias capítulo 9, versículo 10 está falando que Israel é o símbolo da figueira, e a figueira é o símbolo de Israel. Quando é que a figueira foi plantada? A figueira foi plantada em 1947. E aonde tudo começa? Qual é o contexto histórico de onde tudo começa? Também no Brasil. Acredite. Quem era o presidente do Brasil em 1947 na ocasião? Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, ele vai levantar um homem para ser representante do Brasil nas Nações Unidas. E o nome desse homem é Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha vai ser indicado pelo presidente da época para representar o Brasil. E naquela ocasião, eles vão decidir em voto para saber sobre a divisão da terra, uma parte para a Palestina, e uma parte árabe e uma parte para os judeus. E as nações vão votando. 33 nações votam a favor, 13 nações votam contra, 10 nações se abstêm do voto, e uma nação ficou ausente naquele dia. Quando chega no final, os votos não qualificavam para um resultado, e cai na mão de Oswaldo Aranha para resolver uma das situações ali. E uma dessas situações, e quando ele está votando, vamos de Bíblia, me ajuda aí agora, Isaías 66, 8. Quando está votando sobre o nascimento do Estado de Israel, ou sobre que vai nascer o Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, quando vai nascer o Estado de Israel nessa data, vai cumprir um versículo bíblico, Isaías capítulo 66 e versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode por acaso nascer uma terra num só dia? Pastor Ari, de novo, olha aí, a nação de Israel vai nascer em um só dia. Começa de novo, por favor. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode por acaso nascer uma terra num só dia? Isaías, quando em 14 de maio de 1948, quando um homem dentro de Israel chamado David Ben-Gurion, ele levanta a mão, ele levanta a voz, ele dá o brado proclamando a independência de Israel, naquele momento está cumprindo essa palavra de Isaías 66, 8. Quem é que viu nascer em um só dia uma nação? Só que aí tem um problema. Qual é o problema? Que vem a guerra, depois passados uns dias, anos melhor, 1967, vem a famosa Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias é quando eles tentam novamente destruir Israel através dessa guerra. Só que aí vem Amós 9,15. Amós 9,15. Quem está com a Bíblia? Amós 9,15. Eles tentam arrancar Israel. Eles tentam tirar Israel. E aí cumpre Amós 9,15. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Lê de novo, por favor. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados de sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. E plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados, diz o Senhor teu Deus. Foi Deus que plantou eles ali. Não tem exército que vai tirar, não tem homem que vai tirar. Amós 9,15 está literalmente dizendo sobre o cuidado de Deus sobre isso. Levítico 26, 33, por favor. Levítico 23, 33. Depois da Segunda Guerra Mundial, vários judeus se espalharam pelo mundo, na África, na Ásia, e até em países muçulmanos você vai encontrar alguns judeus.
E os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, abriu os braços para os judeus e abraçou. É o lugar que tem maior número de concentração de judeus fora da sua terra. A Argentina foi o país, nosso vizinho, onde abraçou também boa parte dos judeus após a Segunda Guerra. Sabe uma coisa, gente? Um pensamento que eu tenho, o Carlos Maia tenho, eu fico triste. Eu não estou falando de homens, estou falando do conceito ideológico político. Quando eu vejo uma nação como a nossa, brasileira, Brasil, a nação abençoada, quebrar os laços diplomáticos, como tem feito agora com a nação de Israel. Existe uma bênção sobre esta nação que pode nos alcançar. E é a Bíblia que está falando, não é, pastor? Agora, por que eles foram espalhados entre todas as nações? Depois de 70, depois de Tito, principalmente, quando entrou dentro de Jerusalém com seus 80 mil homens, depois os alemães, levando para o campo de concentração. Olha o que aconteceu, Levítico 26, 33. Levítico 26, 33. Espalhá-los-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. De novo, por favor. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vocês. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Espalharei todos eles entre todas as nações. E você percebe hoje, qualquer lugar que você vai, o fato de ter um judeu aqui, outro judeu ali, não é porque eles quiseram ir para lá. Tem parâmetros bíblicos para isso e sobre isso. Eu vou tentar segurar mais 5 minutos aqui, para a gente terminar no tempo, tá bom? E a gente conclui no domingo que vem, porque eu tenho muita coisa aqui ainda. Então, alguns sinais que estaríamos dentro da vinda de Jesus, que Israel, por que Israel é o relógio profético de Deus? Porque muitas coisas que acontecem em Israel, para nós, para o cristianismo, é como se fosse um manual que você vai acompanhando passo a passo, e quanto mais páginas você passa desse manual, mais os acontecimentos vão batendo com as profecias bíblicas e com os fatos que acontecem, e você percebe que Jesus está para voltar a qualquer momento. Como será o arrebatamento? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Quem puder ler, por favor. Vamos desmistificar uma coisa que talvez você já leu e nunca percebeu aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Lê só o início de novo, pastor, por favor. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ótimo, isso aí. As últimas versões bíblicas atualizadas entendeu a transliteração do original para essa versão para nossa do português. A minha já é mais nova, a minha está abrir e piscar. Outras versões, talvez na sua, está abrir e fechar. Qual que é a diferença entre fechar e piscar? Fechar leva tempo, piscar leva 4 milésimos de segundo. Eu posso fechar os olhos aqui, ó, e eu posso fechar os olhos e abrir quando eu quiser. O arrebatamento não vai ser só num fechar, vai ser num piscar, algo muito rápido. Não vai dar nem para observar como vai ser, porque o fechar, eu posso fechar aqui e posso demorar. O piscar é rápido, é muito rápido. O arrebatamento da igreja é algo que está na Bíblia, não é eu que estou dizendo, não, já está na Bíblia. E alguns dos sinais do arrebatamento da igreja, não precisa ler, não vamos ganhar tempo aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3, o texto bíblico vem dizendo para nós que nos finais dos tempos teríamos homens, pessoas sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os irmãos. Será que esse cenário está acontecendo hoje?
Será que hoje tem gente que não tem mais afeto natural, não tem mais empatia, não tem mais amor pelo outro, irreconciliável, gente que não sobre perdão, sobre paz com o outro, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com o próximo? Está na Bíblia, 2 Timóteo 3:3. Mateus 24, a Bíblia fala sobre as guerras, sobre os rumores de guerras. E se você olhar a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, mais de 9 milhões de pessoas morreram. Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, mais de 51 milhões de pessoas morreram. Se você olhar o que vem acontecendo no mundo, um querendo ser mais forte com o outro no conceito de guerra. A Bíblia fala sobre fome, Mateus 24. A FAO é um dos órgãos da ONU, das Nações Unidas, e eles falam que o maior bolsão de miséria do planeta está na África. E eles falam que seria muito difícil matar a fome, até por questões políticas. Eles não querem matar a fome, não querem resolver o problema. Mas a Bíblia fala das pestes. Por que a Bíblia fala sobre pestes? Câncer é uma das pestes mais terríveis que o homem tem que enfrentar. A Bíblia fala sobre, quando fala de peste, fala sobre hanseníase. O Brasil está em segundo lugar mundialmente, perdendo só para a Índia, sobre uma das pestes chamada hanseníase. Uma das pestes também é conhecida como o ebola, que já matou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. O que dizer da AIDS também, que é uma peste, que já matou mais de 25 milhões de pessoas. Uma doença que fica incubada dentro da pessoa até por 12 anos, dentro do organismo. Febre amarela é uma peste. A peste negra. Gente, a peste negra de 1340 a 1350 matou 1/3 da população europeia. A Bíblia fala sobre pestes, sobre terremotos, sobre falsos profetas. Por que a Bíblia fala sobre falsos profetas? E aí nós vamos ver que são homens como lobos que estão vestidos de ovelhas para enganar as pessoas. Se você vai na Argentina, tem a igreja maradoniana, uma igreja que já tem mais de 500 mil adeptos, onde eles idolatram e adoram a um homem chamado Diego Maradona. Há um homem que chamava Shoko Asahara. Ele foi líder da seita Suprema Verdade no Japão. Era um maluco. Ele tomava banho na banheira, engarrafava água suja e vendia por $200 cada gole da água suja, dizendo que as pessoas seriam curadas com a água suja. O que não dizer dos fundamentalistas islâmicos, os xiitas iraquianos, conhecido como a Shura. Eles colocam coisas que cortam, objetos cortantes, na ponta de chicotes, e eles batem até o sangue sair, acreditando que Deus vai receber a adoração deles em sangue, em corpo, por conta daquilo. Quem é que não lembra de um homem chamado Mestre Irineu e Padrinho Sebastião, fundador do Santo Daime na floresta Amazônia? Dentro da floresta Amazônia, eles criaram um chá alucinógeno feito de um cipó chamado mariri. E as pessoas tomavam isso e perdiam a noção do tempo e da realidade por conta daquilo. Satanás é vulgar, Satanás ele não perde tempo. Satanás usou um homem chamado Sai Baba. Sai Baba foi um líder indiano que ele fazia muitos sinais. Então a Bíblia vem falando sobre isso, sobre tudo o que está acontecendo. E a gente olha para um fenômeno político. Vai entrar, vamos deixar para falar um pouquinho na semana que vem, mas aí vai entrar, daqui a pouco o mundo vai entrar num colapso. E um homem vai precisar, alguém vai ter que resolver o problema da humanidade. E é o cenário desse colapso que vai ser o cenário perfeito para um homem que a Bíblia fala chamado de anticristo. O cenário já está sendo preparado. Um cientista americano chamado Carl Sanders, ele criou um microchip do tamanho de um grão de arroz. E esse microchip é para introduzir dentro do corpo humano. Só que esse microchip ele é feito a bateria dele é de um material chamado lítio. E o lítio, para ser autorrecarregável, ele tem que ter oscilação no corpo entre quente e frio. E Carl Sanders gastou milhões e milhões de dólares para descobrir no corpo humano, aonde que tem no corpo humano
a oscilação térmica para recarregar o chip. E ele descobriu 2 lugares no corpo humano aonde pode colocar o chip e ele é auto-recarregável. Primeiro lugar que ele descobriu, na mão direita. Segundo lugar que ele descobriu, na altura da testa, perto do couro cabeludo. Se Cassandra tivesse lido Apocalipse 13:16, ele teria economizado milhões de dólares. Já estava na Bíblia. O que eu quero dizer para nós? Eu pauso aqui a nossa primeira parte. Israel é o relógio profético de Deus. Muitas coisas que acontecem em Israel alcança todo mundo. Se você olhar o mapa mundi, Israel está uma espécie que no meio. O contexto histórico, o contexto profético alcança eu e você todos os dias. E aí eu te pergunto, como que está a sua vida com Deus? Eu quero já orar com você. Como que está a sua vida com Deus? E semana que vem a gente termina. Vou explicar isso aqui, que eu ia explicar hoje, não deu tempo. Tudo isso que aconteceu, que a gente falou aqui, vai parar onde? Na cruz. Para chegar na cruz. E tem um contexto pós isso. Nós vamos falar um pouquinho semana que vem. Mas eu quero finalizar perguntando para você, como que está a sua vida com Deus? Como que está a sua comunhão com Deus? Como que está a sua intimidade com Deus? Será que precisa mais provar mais alguma coisa que a história com a Bíblia? Um anda casado com o outro. A história é mais casada com a Bíblia do que a Bíblia com a história. Porque coisas que aconteceram ao longo do tempo